Ai. Boa tarde a todos, Roberto Alves, seja bem-vindo. Meu nome é Claucimir Pereira, advogado. Vou fazer essa live hoje. Antes, conforme Maria Elisete, seja bem-vinda. Vou fazer a live de hoje fazendo primeiro um comentário aí, a respeito do que a gente vê no mundo e nas redes sociais. Ninguém está aqui para simplesmente ser o julgador de tudo, o moralista, nem nada, mas determinadas coisas. Fala aí, primo Roberto Alves, seja bem-vindo. Aninha, Maria, Vicky, sejam todos bem-vindos. Se quiserem, podem começar a curtir aí para divulgar a nossa live. Infelizmente, esse rostinho velho, com o rosto bem queimado aí, o sol pega, queima, a gente fica todo marcado. Mimi Porto, seja bem-vindo. Então vamos lá. Gente, ontem aqui na live, eu estava fazendo a live, muita gente participando, a live estava muito legal e um rapaz chegou e fez um comentário infeliz, né? E qual é a lição que a gente toma disso? É que, apesar de todos os esforços, né, sempre acontecerá uma coisa ou outra que é de insatisfação geral. Então muita gente reclamou e tal, mas eu quero deixar bem claro que eu sei perfeitamente, gente, do risco que a gente corre ao abrir uma live, né? Se você é novo demais, é porque é muito novo. Se você é feio, é porque é feio. Se você é gordo, é porque é gordo. Se você tem uma cor diferente, é porque tem a cor diferente. Se você é velho, é porque você é velho. Mas só que a galera da minha época, ela é vacinada. Tá? Eu cresci com um apelido a vida toda, entendeu? Problema na escola a gente resolvia na saída ou no recreio, no banheiro, e papai batia, se desrespeitasse professor e tal, e a gente chegou até os tempos atuais, onde a gente também tem que acompanhar, né, tudo. O que não se deve admitir muito é a afronta, né? É aquela questão da pessoa chegar e agredir com palavras, não só eu, mas todo mundo. Fora isso aí, deixa falar, vamos seguir em frente. Quanto ao que eu ia falar a respeito de um filme da Netflix aí, pessoal, infelizmente, nesse mundo, nós vamos ver coisas, nós estaremos submetidos a diversas coisas que algumas são atraentes, outras não, tá? Umas a gente deve simplesmente ignorar e outra a gente deve repudiar. Nós devemos repudiar qualquer ato que coloque em risco criança, principalmente, né? A mulher grávida, a mulher, o idoso. Então, quanto a esse filme aí, pediram a minha manifestação. A única manifestação plausível que eu vou fazer é o seguinte: eu espero sinceramente que os braços da lei cheguem a esse pessoal e resolva, né? Porque tem que ser assim. Mônica, né? Mônica Santana, seja bem-vinda. Cris, seja bem-vinda. Todos sim, sejam bem-vindos. Agradeço aí, já estamos com 120 curtidas, tá? O tema que eu vou trazer hoje aqui interessa muito para as mulheres, né? Esses seres maravilhosos que nos colocaram no mundo. Eu agradeço eternamente a falecida minha mãe, né, por todo o empenho que ela teve, e um dos orgulhos que eu gravei, né, é que uma das minhas professoras, ainda no primário, um dia me disse: Claucimir, quem é que lava as suas camisas? E eu, assustado, eu não sabia por quê, eu perguntei: a minha mãe, professora. Por quê? Eu respondi.
e ela falou assim: a sua camisa sempre foi a mais limpa e clara do colégio. Eu nunca vi, sua mãe está de parabéns. Então é esse tipo de coisa, é o amor da mãe, é o amor da esposa, né, que a gente deve preservar sempre. E assim começamos a live de hoje. Já fizemos uma introdução e eu vou passar ao tema. E o tema de hoje é a cirurgia plástica, tá? Eu vou colocar como, os médicos não gostam, mas eu vou colocar como cirurgia plástica embelezadora e os problemas que podem surgir daí. Além da cirurgia plástica, é necessário também fazer um alerta, tá? Quanto aos prejuízos que as mulheres podem ter ao ingerir determinados medicamentos, né? Determinados produtos químicos para o emagrecimento, para o embelezamento facial e etc. Quanto a isso, eu fiz uma pesquisa referente a noz, um grãozinho, né? Noz indiana, que é vendido aí na internet abertamente a título de emagrecedor. E as notícias não são boas, tá? O que acontece? Essa semente, ela tem um ingrediente químico muito forte, tá? E isso aí causa queimaduras muito grandes dentro do organismo humano. Então as mulheres têm que ter cuidado. Emagrecedores, tá? Geralmente em academias é muito comum, muito mais comum, e eu agora lembrei de um tema que eu vou colocar aqui hoje também, a utilização de emagrecedores, queimadores de gordura e etc. Tem um determinado remédio aí que eu não posso citar o nome por causa das diretrizes da comunidade, né, do aplicativo. Você não pode ficar criando conflito, mas eu posso descrever o medicamento e a maioria aí, né, das mulheres principalmente, que sempre faz uma pesquisa, um remédio para emagrecer e etc. Um emagrecedor que ele é chamado de bloqueador de gordura, tá? E só que eu tive fazendo umas pesquisas quanto a esse bloqueador de gorduras e, na verdade, é uma propaganda enganosa. Ele não bloqueia nada. Ele simplesmente te dá uma descarga, tá? Esse medicamento te dá uma descarga brutal no seu organismo, que os alimentos não são processados. Praticamente, me perdoem aí, mas ao ingerir esse emagrecedor, a mulher ou o homem, ele não sai do sanitário, porque é comer e, ou seja, vai causar anemia, vai causar depressão, uma série de problemas e causa até a dependência. É necessário ter cuidado. Não sendo médico, sendo advogado, eu não posso dizer para você que você deve usar ou não deve. Eu posso alertar, né? Nesta rede social, todas as redes que eu participo, infelizmente, eu estou vendo agora, tá? De forma massiva, profissionais indicando o uso, né, de medicamentos para ganhar massa e etc. O que ninguém conta para a moça, para o rapaz que está entrando no que eu chamo, né, de fisiculturismo, e que a maioria aí chama de eu vou para musculação, eu vou treinar, eu vou malhar e etc. Na verdade, eu fui fisiculturista durante muitos anos e eu aprendi que
você começa a usar uma substância para ganhar massa, nunca mais você vai poder parar de usar. Exceto se você aceitar que você vai perder quase todos os ganhos que você teve com o uso daquela química. Bom dia, Mary, Wellington, sejam todos bem-vindos, tá? Então, esse aí é um dos aspectos. Agora nós vamos ao aspecto, tá, interno, que é o aspecto das cirurgias. Eu acompanho, tá, nas redes sociais o Dr. Ray, tá, é um médico brasileiro que reside no exterior, o Brasil inteiro conhece, então não prescinde aqui de maiores observações contra o doutor. Excelente médico, e eu vejo ele recusando cirurgias plásticas em determinadas pacientes, né? Ele tem um canal que ele coloca as postagens dele e é o dia a dia dele. E aqui no Brasil, tá, também acontece isso. Os bons profissionais, quando eles verificam que aquela cirurgia representa um risco, eles não fazem, tá? Eles cobram muito caro pelo conhecimento técnico, porque sabem fazer, mas eles, exatamente por isso, eles afastam os riscos, tá? Por exemplo, eu vi o caso uma vez de uma mulher que procurou esse médico e ele falou: não, você já fez uma cirurgia em menos de 6 meses, não posso ficar aplicando anestesia em você de tão rápido assim, que vai lhe trazer problemas e eu vou ter prejuízo com isso. Mas, por questões de preço, tá? Baixo poder aquisitivo, aliado à necessidade de acompanhar o padrão da sociedade, muitas mulheres se submetem a fazer a cirurgia com profissionais que não têm o conhecimento técnico suficiente para aquela área. E aí o que acontece costuma dar errado. Vou explicar para vocês os principais danos que podem ser causados, tá? E as principais ações processuais que a parte pode promover para resolver os prejuízos que ela tiver com cirurgia plástica. Lembrando, tá? A cirurgia plástica, o médico também, qualquer intervenção cirúrgica no ser humano, ela importa em riscos, né? Então, o médico também, ele tem meios de se proteger com formulários que a parte deve assinar com letra bem grande, de fácil compreensão, para evitar os possíveis danos que os processos vão causar. O dano mais comum que as cirurgias plásticas causam, principalmente nas mulheres, é a cicatriz. Tá? Às vezes a mulher faz uma abdominoplastia, e é difícil de falar essa palavra que a gente não está acostumado no vocabulário do dia a dia, mas é uma cirurgia para reduzir, né, a barriga, para acertar a barriga e tirar excesso e etc. Às vezes, na costura, se a mulher não tiver uma imunidade boa, se a mulher, tá, não fizer a dieta determinada pelo profissional, se a mulher não fizer uso, tá, dos cremes, dos medicamentos e não fizer a asepsia, voltando, às vezes a mulher negacia, né? Ela faz a cirurgia, mas diz: eu vou fazer
os curativos em casa. O médico, ou então com uma amiga minha que é enfermeira, o médico não tem como obrigá-la a fazer no consultório, na clínica. Ela vai embora, fez a cirurgia, vai embora, e aí, às vezes, ela vai fazer o curativo com uma pessoa que não tem a higiene correta, coloca a mão infectada, instrumentos infectados, tá? E acaba ficando aquilo ali, às vezes, necrosa, às vezes exaura, né? Um plurido, um mau cheiro muito grande, os pontos começam a romper, então uma série de problemas. No rosto, tá? Lábio costuma ficar torto, muito grande, né? Nariz, afina o nariz, mas acaba a pessoa perdendo a condição respiratória, né? Fica torto, às vezes fica torto. Então tudo isso a pessoa tem que estar ciente antes de começar o procedimento. Por quê? Na maioria das vezes, a cirurgia reparatória de uma cirurgia estética, tá? Ela é muito mais difícil do que até a condição natural que a pessoa tinha. Vou explicar. Às vezes a pessoa tem um nariz como o meu, quer diminuir, quer botar um nariz pontinha fina, mas perde a capacidade de respiração. Tem que respirar pela boca. E a pessoa procura um segundo médico para resolver aquilo. A cirurgia é muito mais complicada, tá? Caso alguém tenha perguntas a fazer, Neto, seja bem-vindo, tá? Pode fazer a pergunta aí na rolagem que eu respondo, entendeu? Quem quiser compartilhar a live, compartilha. Quem tiver pergunta sobre qualquer tema, tá? Pode expor aí embaixo também, que eu vou responder, tá? Mas agora vamos lá. Os danos que são tipificados nesse tipo de cirurgia dano estético, tá? O fato de ficar com uma cicatriz horrível, que as indenizatórias, tá, podem resolver, mas resolve só a parte material. O dano, a cicatriz, tá? Às vezes você vai passar a vida toda e não vai conseguir tirar. Pode até reduzir o impacto daquela cicatriz, mas não terá uma recuperação completa. Até porque cortou, né? Com certeza ficará. Às vezes fica queloide, que é aquele caroço por cima da onde houve o corte. Então, nós ficamos aí com o dano estético, o dano moral, tá? Se a pessoa pega uma infecção grave na cirurgia, para de trabalhar, também tem o lucro cessante e por aí vai. Então, nesta primeira parte aqui, eu deixo bem claro para vocês que é necessário tomar cuidado com as cirurgias plásticas, com os profissionais que fazem, tá? Procura um profissional de renome, procura um profissional que cobre um valor, tá? Que é patamar para fazer esse tipo de cirurgia, mas que tenha um centro cirúrgico que seja capaz de socorrer você caso você tenha um mal súbito, né? É obrigatório fazer a cirurgia onde você possa ter o mínimo de amparo caso algo dê errado. Nós temos aí casos em que a cirurgia é feita dentro de um consultório e a pessoa passa mal e aí tem que ser levada para um hospital, chamar assistência pública e aí acontece às vezes o pior. E isso aí está na mídia, todos vocês sabem perfeitamente. Vamos lá, perguntas. Não temos perguntas. Ontem um senhor entrou na live e pediu para
responder uma pergunta a respeito da anemia falciforme. Eu prometi que ia fazer o vídeo, fiz o vídeo, entreguei para a plataforma aí e para as outras, e hoje eu vou fazer aqui algumas ilações a respeito disso, tá? Geralmente, quando a pessoa trabalha e é acometida por qualquer doença que não seja uma doença vinculada ao trabalho, ela também tem direito a todos os benefícios previdenciários, da autarquia seguradora. Por incrível que pareça, né, muitas vezes a pessoa está trabalhando normalmente, mas atinge uma determinada idade e ela, Ferreira, seja bem-vindo, e ela passa a ter uma pressão alta absurda. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela tem direito, tá, à assistência médica, ela tem direito também de buscar na autarquia seguradora, Cidinha, seja bem-vinda, o auxílio necessário pecuniário para ela se manter em tratamento e, posteriormente, aí passando pelas perícias médicas do INSS, poder alcançar a aposentadoria por invalidez, tá? E algumas, Cidinha, boa tarde, algumas doenças, né, como a anemia falciforme, da mesma forma. Só que não basta só dizer assim, eu estava trabalhando, estou com essa doença e ninguém faz nada. Quem tem que fazer é a parte. Procurar atendimento médico, informar ao médico, doutor, eu estou trabalhando e essa doença está me impedindo de trabalhar. O médico fazendo o exame, ele vai te dar um laudo e aí você vai pedir o benefício ao INSS com os laudos, com tudo comprovado. E aí, a partir da concessão, né, do auxílio, do benefício previdenciário, é que você vai galgando ali, no máximo aí 2, 3 anos, fazendo as perícias, você terá direito à aposentadoria. Perguntas, temos 6 pessoas na live, quem puder compartilhar e curtir, Renata, seja bem-vinda, eu agradecerei muito. Perguntas, tem perguntas para fazer? Se tiverem perguntas, coloquem aí na rolagem que o tiozão responde, né? Não tem problema nenhum de ser chamado de tiozão, tá? Hoje aqui no Rio de Janeiro está fazendo um calor muito grande e por isso que eu tenho que beber água. Mas vamos lá. Além desses direitos, né, os trabalhadores, eles também, ontem eu estava conversando com a minha sócia e há uma situação específica da empregada doméstica, é que quando o empregador faz o recolhimento, né, dos consectários legais mês a mês, ele utiliza o ICAC, né, que é o aplicativo da Receita Federal. E nós verificamos que o recolhimento da multa, tá, de FGTS da empregada doméstica, ele é feito mês a mês junto com o montante total. Então observa, se você for à Caixa Econômica, você que é empregado, né? Você for qualquer empregado, você deve sempre procurar a Caixa Econômica num dia de folga e tal e pedir um extrato analítico do seu FGTS para saber se a empresa está depositando mês a mês, tá, o seu FGTS. Você também pode entrar no aplicativo Meu INSS para saber se a empresa, Hubert, boa tarde, se a empresa está fazendo o repasse do INSS,
porque, infelizmente, algumas empresas, digo novamente, infelizmente, não são todas, descontam do funcionário e não repassam para o INSS, tá? Tem dois prejuízos aí. Geralmente o funcionário, né, se precisar de um benefício, está trabalhando numa empresa há 4 anos e a empresa não recolhe, ele terá dificuldade para acessar o benefício. E também a problemática do crime de apropriação indébita, porque o patrão desconta do funcionário e não repassa para a autarquia, tá? No caso aí de um acidente de trabalho, o funcionário terá dificuldades, né? Perguntas? Se tiverem perguntas, façam na rolagem. Tá bom? Maria, seja bem-vinda. Deixa eu ver as pessoas que estão aqui agora. A Cidinha, a Maria e a Lázara. Boa tarde, Lázara. Seja bem-vinda. Boa tarde. Perguntas? Vamos falar agora um pouquinho mais a respeito de direito trabalhista e vamos falar, quem estiver aí no For You, quiser descer para fazer uma pergunta, pode descer. A respeito das horas extraordinárias e da forma de comprovação dessas horas extraordinárias perante a Justiça do Trabalho. Não é incomum e é até usual o trabalhador, né, ser contratado por uma empresa e ele tem um determinado horário ali, 8 horas de trabalho e 1 hora de almoço. Ocorre que, às vezes, o funcionário, na hora do almoço, o serviço está muito apertado e o patrão fala, olha, tem 10 minutos para você almoçar e voltar aqui porque hoje está apertado. Essa hora de almoço é sagrada. Se o empregador coloca o funcionário para trabalhar durante o horário de almoço, essa hora ela deve ser indenizada com hora extra. Ah, doutor, mas eu não tenho como comprovar. Eu não tenho como comprovar. Tá? Você que pensa. Eu vou te mostrar por que você tem como comprovar e como você vai comprovar isso aí na Justiça do Trabalho. Tá? Outra questão você tem o horário de saída 17, 18 horas. E todos os dias você faz meia hora, 1 hora, 2 horas extras de labor. E você não tem como comprovar. Por quê? Porque você não sabe como é feita a prova na Justiça do Trabalho. Então você fala, poxa, mas eu estou trabalhando, eu marco o meu ponto na hora certa, mas infelizmente eu acho que essa eu não ganho. Messias, seja bem-vindo, boa tarde. Mas você ganha sim, tá? Na Justiça do Trabalho, primeiro, quando tem cartão de ponto, tá? Folha de ponto, o que o juiz geralmente observa, principalmente quando há o pedido de hora extra, é se essa carga horária ela é marcada de forma fidedigna. Ou seja, o funcionário entra todo dia 7 horas da manhã. E todos os dias, Tiago, seja bem-vindo, está lá no cartão de ponto dele 7 horas. E ele sai, por exemplo, 18 horas. Então, todos os dias, o cartão, a folha de ponto ou até o ponto eletrônico tem a mesma hora de saída. Bem, no ponto eletrônico, tá? Com certeza ele está mandando todo mundo interromper o trabalho. Ó, parou, 18 horas, parou, vai marcar o ponto. E a pessoa vai lá no ponto, marca o ponto eletrônico e volta. E aí, como é que o juiz do trabalho age? Ele verifica
que é humanamente impossível o funcionário chegar durante 6 meses, por exemplo, 1 ano, 2 anos, no mesmo horário exato. Ele sempre vai chegar ou no horário ou um pouquinho mais tarde. Certo? É comum. Você não pode prever, por exemplo, um acidente com o trem, com o metrô. Isso vai atrasar você. Às vezes você se atrasa um pouquinho para sair de casa, perdeu o ônibus. Vai pegar outro em seguida, mas já não vai chegar às 7 horas, chega às 7h10, 7h15. Esse é o primeiro ponto, que já faz com que o juiz olhe para aquele empregador de uma forma atravessada. A hora extra ali. Então vamos lá. A segunda prova que você pode ter, os colegas de trabalho. A prova testemunhal. Mas tem uma vírgula aí, tá? Muita gente trabalha numa empresa 4, 5, 6 meses, 1 ano, e um colega da rua dele é que indicou o trabalho para ele. Então ele trabalhou lá, vamos colocar de janeiro a dezembro. E esse colega dele, que indicou ele para trabalhar, trabalhou com ele em janeiro, em fevereiro foi demitido. E ele continuou trabalhando. Se na hora de prestar depoimento ele arrola esse colega, a prova fica prejudicada. Por quê? Porque a melhor prova a ser apresentada no processo é aquela que engloba todo o período trabalhado, não completo, tá? Pode não ser completo. Mas, por exemplo, se você trabalhou 3 anos e a testemunha que você arrolou trabalhou 2 anos com você, essa testemunha aí será útil. Será útil para quê? Para comprovar que no mesmo período em que você trabalhou, ela também trabalhou e fez hora extras e recebeu. Entendeu? Agora, a pessoa trabalhou contigo 15 dias, você trabalhou 3 anos. O depoimento dela não será proveitoso, tá? Apesar da Justiça do Trabalho ser muito paternalista, a gente tem que ter cuidado porque as coisas estão mudando, os juízes estão ficando mais, apesar de ainda ser bastante paternalista. Antônia, boa tarde, seja bem-vinda. Não há mais aquela passada de mão sempre que o funcionário entra com a ação. Francisco, seja bem-vindo. Então, há nessas 2 provas aí a chance de você comprovar as suas horas extras e conseguir, tá? As diferenças, por exemplo, se você foi mandado embora, recebeu tudo, pediu hora extra, as horas extras integram o seu salário e vai implicar no recálculo do pagamento da diferença em todas as suas verbas, 13º, aviso, FGTS depósito, multa de 40%, né? Férias, tudo isso será objeto de um recálculo para equiparar com as horas extras que o patrão, infelizmente, não pagou. Dúvidas? Tem dúvidas? 12h37. Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem na rolagem 022 GBZ. Seja bem-vindo, tá? Tiverem perguntas a fazer aí a respeito, tá? De dano estético em cirurgia, dano moral em cirurgia ou em direito do trabalho, podem fazer a pergunta agora que eu já estou aqui me preparando para responder. Não tem perguntas, pessoal? Quem puder dar uma curtidinha aí, pelo menos para a gente chegar a 3K, eu agradeço muito. Vamos? Perguntas? Todo mundo trabalha aqui, sempre tem uma duvidazinha.
tá? Não tem perguntas? Gente, como não tem pergunta hoje, a live ficou um pouquinho desanimada, né? Antônia, seja bem-vinda. Eu vou encerrar agora com 40 minutos de live e retornamos amanhã. O tema do início da live não foi muito apaixonante, porque foi cirurgia plástica e nem todo mundo faz. Foi também, nós falamos de remédios, medicamentos que são utilizados para ganho de massa e nem todo mundo faz uso disso. Eu falei também de emagrecedores e nem todo mundo faz uso de emagrecedores. Então, agradeço as curtidas aí, grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã.